Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos perdoem a minha voz, mas estou acometido aqui da garganta inflamada. Foi difícil até participar dos momentos de louvor, mas o Senhor nos susterá para a entrega da sua palavra neste culto hoje, nesta parte da liturgia. Amém? Vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Lembre-se que nós estamos comemorando aqui na Remanescente Cristã Filadélfia o dia de Pentecoste. Nós estamos assim como não que nós estamos esperando, ele já veio, já cumpriu a profecia, já cumpriu a palavra, o Espírito Santo já desceu, mas nós queremos até o dia 5 de junho estar trazendo mensagens aqui que enfocam, que dão ênfase à obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Dependemos dele, do Espírito Divino, para sermos vencedores. Amém? Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado pela promessa do Consolador que se cumpre hoje em nosso viver, pois podemos compreender a verdade, pois estamos trilhando, seguindo os caminhos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado das intenções más, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos feito prevalecer a cada dia. Somente nesta prova, nestas testemunhas que estão aqui, vindo à tua casa te adorar e te buscar, é um sinal que o Senhor tem nos sustentado na tua casa e na tua presença. Por isso te glorificamos, ainda há vida, ainda há fôlego de vida, por isso continuaremos até o nosso último fôlego de vida, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Dá-nos força para guardar teus mandamentos, dá-nos força no poder do Espírito Divino para fugir das tentações e caminhar diante de ti na tua presença. Ó Santo Espírito, afugenta toda enfermidade. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Repreendei todo o mal, toda enfermidade emocional, toda enfermidade física, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Divino. Ó Santo Espírito, põe cerca de fogo sobre esta igreja, afugenta, afasta todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, eu coloco a minha vida e os meus sentidos à tua inteira disposição. Usa-me para a pregação da tua palavra nesta manhã. E assim eu glorifico Deus Altíssimo, glorifico o Senhor Jesus Cristo, glorifico o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine a experiência de andar lado a lado com o Senhor Jesus Cristo e poder ser testemunha ocular e audível dos sinais do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João é mais íntimo ainda em dizer que ele deitava a sua cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo. Porque surgiram com o tempo alguns hereges que afirmavam que o Senhor era uma espécie de espectro, um fantasma que não deixava rastro. Por isso João fazia questão de dizer que ele deitava a cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo para afirmar que verdadeiramente o Filho de Deus se manifestou na carne, ou seja, o Filho de Deus assumiu, adquiriu natureza humana para pagar a pena de morte para expiação de todos os seres humanos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro em quem nós podemos confiar para a nossa salvação, porque este perfeito, que é o próprio Deus, que venceu o pecado, que venceu a morte e ressurgiu dentre os mortos, é o único que pode verdadeiramente conceder o dom da ressurreição pelo poder do Espírito Divino. Assim como o Espírito Divino ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito nos ressuscitará também dentre os mortos. Louvado seja o Espírito do Senhor Jesus Cristo, Santo Consolador. Como eu afirmei, seria talvez muito difícil. Seria muito difícil para os apóstolos a situação em que eles haveriam de estar implicados, pois o Senhor Jesus Cristo mexeu com o sistema religioso daquela época e a sua cabeça estava a prêmio. O rosto de Jesus estava espalhado em todos os outdoors, procurado vivo ou morto. Simplesmente uma ilustração aqui pejorativa, mas o Senhor Jesus Cristo estava, de certa forma, sob perseguição, sob intenção de uma conspiração naquela época. E o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, já antevia aos discípulos que ele haveria de cumprir as Escrituras. Ele haveria de ser oferecido em sacrifício, pois essa conjectura de participar, de ser o réu de uma conspiração, de ser morto, de certa forma, Deus utilizaria todos esses detalhes da conspiração, da sua morte e da sua ressurreição para cumprir o projeto de salvação. Tudo isso fazia parte da agenda de Deus. O Filho do Deus Altíssimo é o próprio Deus. E ele afirma nesse texto que eu vim cumprir os ensinamentos do meu Pai. Eu vim expressar o que o meu Pai sente. Eu vim realizar as obras que o meu Pai tem poder para fazer. Eu sou o próprio Deus. O escritor de Hebreus compreendeu muito bem estas verdades que eu acabei de afirmar, pois ele afirma lá que o Senhor Jesus Cristo é a expressão exata daquilo que Deus verdadeiramente é. Ele impede igualdade, ele tem todo o poder. O Senhor Jesus Cristo afirma: todo o poder me é dado. Não é um percentual do poder. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente no Senhor Jesus Cristo, pois somente o Deus encarnado poderia fazer os sinais que Deus tem poder para fazer. Somente o Deus encarnado tem poder para efetivamente dar fim aos pecados. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Como eu disse, os discípulos estavam um tanto que perplexos. O conhecimento e os mistérios de Deus são algo que transcende a capacidade humana. Eu confesso que às vezes hoje eu já li alguns calhamaços de teologia sistemática e já li livros de teologia exaustiva, e mesmo assim fica-se insuficiente descobrir os mistérios de Deus. Há uma necessidade de garimpar a palavra de Deus para encontrarmos as pepitas de ouro precioso que vem do céu, que estão na palavra de Deus. Temos que nos dedicar. E imagine que os apóstolos, mesmo vendo
os sinais que o Senhor Jesus Cristo realizou, eles ainda estavam perplexos. Como aquele que é o Filho de Deus, que realiza tantos sinais, poderá ser capturado, ser entregue aos maiorais? É algo incrível, mas esse mesmo povo, os ancestrais deles, que viram os sinais do Egito, também não aguentaram 50 dias após a travessia do Mar Vermelho e já estavam cultuando um dos deuses lá do Egito, cultuando o bezerro de ouro. Veja a falibilidade e a degeneração humana. O fato de você ser um cristão, o fato de você ser um pastor, o fato de você ser um diácono, diaconisa, um servo de Deus, coloca você em pé de igualdade muitas vezes, até mesmo com os discípulos aqui, né, que estavam perplexos, viram os sinais, mas estavam perplexos devido ao alto grau e incognoscível da mensagem do Senhor Jesus Cristo. E até os dias de hoje, as pessoas ainda não compreenderam quem é Jesus. Não é à toa que surgem diversos tribos, ideologias e colocam Jesus ali como seu líder. Veja, diversas seitas ideológicas de esquerda que colocam um falso Jesus lá com foice e martelo. Tem até um líder aí que, né, vai participar e ele já foi colocado simbolicamente numa cruz lá em Pernambuco, lá, né, para dizer que ele é uma espécie de Messias. Né? Veja como até mesmo dentro das grandes corporações existe o mito empreendedor, né? Ou seja, o grande fundador de uma grande corporação vai virando Messias, né? Jesus hoje foi plagiado, virou paródias nesse sistema mundano. Tá cheio de gente querendo ser Messias, até personagem de super-herói nos quadrinhos, né? Copiam, até o super-homem caiu do céu também e vem, como o Kal-El, vem para salvar a humanidade, o super-homem. E tem vários personagens tentando assumir a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderá sobreviver diante do terrível dia do Senhor. Todos esses falsos messias vão cair por terra no dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Veja, Pedro está perplexo, né? Veja que antes do capítulo 14, no verso 37, no 13 e 37, Pedro replicou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a minha própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Note que o Pedro aqui deu uma brecha para que Satanás tentasse, né, usar a boca de Pedro para intimidá-lo, impedi-lo de fazer a obra da cruz. Mestre, você é o Filho de Deus, como o Senhor vai morrer na cruz? Deus não quis nem o sacrifício de Isaac. Pedro ainda não estava entendendo, como muitos até o dia de hoje não entendem a necessidade do próprio Deus assumir natureza humana e pagar o preço dos nossos pecados em forma substitutiva na cruz do Calvário. Tem gente que ainda não entendeu até hoje. Aí já transformaram até Jesus em Jesus coach, né? Ficam inflando o ego e o pecado das pessoas, os instintos de egolatria na vida das pessoas, mas não faz as pessoas se humilharem e confessarem os pecados diante daquele que pode salvar, o Senhor Jesus. Veja que Pedro, a resposta que vem colocar Pedro no seu devido lugar, ela vai se estender ao discurso do capítulo 14. Todos estão perplexos ali. Veja que no 14 vai ter um aí que vai ter dúvida também. Ainda não está compreendendo o que Jesus está dizendo. Veja no verso 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Terrível. Tem pessoas que vão à igreja, tem pessoas que ouvem a mensagem, mas ainda não conseguiram ouvir a mensagem. A condição de dislexia da vida das pessoas, as deficiências cognitivas, tudo isso é consequência lá da queda de Adão. A falta de capacidade de concentração quando a verdade está sendo pregada. Né? Meu professor de homilética dizia assim, né? Você está pregando, mas está sendo compreendido. Nunca a mensagem foi tão difundida como está sendo difundida hoje. Eu digo isso aqui porque a igreja remanescente é tão pequenininha, é um cubículo, mas eu estou aí na plataforma do YouTube, agora eu prego para os 4 cantos da terra.
E até tem uma engrenaginha aí no seu YouTube, aí na sua tela de YouTube, você pode regular o idioma, você pode pôr no idioma que você quer, prega em mandarim, prega em árabe, prega em si, qualquer idioma, né? A mensagem chega aí, nunca se foi tão difundido, mas será que você está compreendendo a palavra de Deus? Como o eunuco de Candance lá, está lendo as escrituras, mas não está entendendo nada. Veja a necessidade de obreiros, veja a necessidade do estudo e no empenho da palavra de Deus, de prosseguir em conhecer ao Senhor, descobrir quem Ele verdadeiramente é e pregar esse evangelho. Falsos mestres vão surgir porque não conseguem entender quem o Senhor Jesus é. Algo terrível. Tomé aqui está perguntando qual é o caminho. Imagine quantos caminhos as pessoas já não tomaram errados antes de aceitar Jesus. Imagine alguns caminhos errados que nós tomamos, mesmo tendo aceitado ao Senhor Jesus. Porque o inimigo se infiltra em meio ao povo de Deus. Porque o inimigo dissimuladamente engana o povo de Deus. Lá em 1 Coríntios 5 nos mostra lá qual é o juízo. 1 Coríntios 5, qual é o juízo para aqueles que dissimuladamente se infiltram entre as congregações e tentam enganar os irmãos. Quão terrível é, né? Levar as pessoas para caminhos errados. Veja algumas grandes denominações universais que existem por aí. Quanto de paganismo, quanto de infiltração, levando pessoas por ideologias e caminhos errados que não levam ao Senhor Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Às vezes não é tão difícil entender, mas entendemos que há uma necessidade de carregarmos a nossa cruz, enfrentarmos os desafios das nossas escolhas e negarmos a nós mesmos. A cada dia sermos menos egoístas e humilhados aos pés da cruz, humilhados aos pés do Senhor Jesus Cristo, reconhecer que nós vamos viver pela graça. O justo viverá pela fé. Nós nos humilhamos e colocamos todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as falhas do nosso caráter, toda a nossa esperança de vitória em vitória nos pés do Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Pedro ensina isso. O Pedro começou a entender mais depois do Pentecoste, depois que ele viu o Mestre, que o Mestre havia cumprido a grandiosa obra de redenção na cruz do Calvário. Veja também o Filipe. Filipe é um bom exemplo aí também no verso. São 4, Pedro, Tomé, o Filipe e o Judas, não o Judas Iscariotes, tá? Veja o Filipe aí, né? Mas veja a resposta do caminho, né? Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, deu para Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossa, que frase complexa. Entendemos que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho. Como eu falei, o mundo oferece vários caminhos de entretenimento. Num domingo como esse, tem muitos caminhos de entretenimento. Você pode pensar que qual caminho que eu vou seguir para o meu corpo hoje? Entregar-me ao entretenimento? Entregar-me àquela farra que vai ter depois do meio-dia? Comer, beber muito e beber cachaça? Ou ficar lá a tarde inteira no boteco? Tem vários caminhos para você num dia de domingo como esse, né? Jesus está dizendo aqui, eu sou o único caminho, a verdade. Veja quanta gente dissimulada nos dias de hoje. Está cheio de gente desorientando, desinformando as massas. A palavra pânico é derivada de um demônio, de um capeta que tem forma de bode, metade uma junção híbrida de homem e bode. Ele causava pânico nas florestas. Veja as pessoas temerosas. Veja como certos meios de entretenimento deixam você em pânico, porque estão desinformando você. Se você verdadeiramente confiar no Salmo 91, você não terá mais medo da morte, nem de peste, nem de disseminação de doença alguma, porque você está guardado naquele que tem poder de ressuscitar os mortos. Ele é a verdade, ele orienta você para a verdade. Todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Então nós não temos mais medo da morte, não temos mais medo de desinformante, nem de desorientador de massas. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai
Note que ele endereça a salvação, a verdade e o caminho ao Pai, que é Ele mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Senhor Jesus Cristo se afirma: eu sou Deus, eu sou o Pai. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O texto de Isaías 9 é maravilhoso, porque o Pai da eternidade é menino que nasceu. O Pai da eternidade é príncipe já. O príncipe já é rei, rei eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Só existe um só Deus, mas todos os atributos de plenitude e de divindade estão contidos na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja. Veja as indagações do Filipe, ouvindo esses mistérios, né? Veja o Senhor Jesus Cristo no verso 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora conhecereis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. O Senhor Jesus Cristo acabou de explicar e ele já alimentou mais um questionamento. Como o Senhor pode ser o Pai? Eu posso te apalpar aqui, o Senhor é Deus? Né? Viu os sinais. E aí o Senhor Jesus Cristo vai discorrer que eu estou aqui, Filipe, encarnado. Estou há tanto tempo convosco, Filipe. O Pai, representado por mim, está há tanto tempo convosco e você não me conheceu? E aí ele vai explanar aqui: Filipe, todos os sinais que eu realizei são sinais que o Pai tem poder para realizar. Os mesmos sinais que foram realizados lá no Egito, em livramento aos teus ancestrais, foi eu na pessoa do Pai, e o Pai na minha pessoa agora realizando. Eu tenho todo o poder. Veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, realizou tudo aquilo, cumprindo Isaías 61. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, ungiu para dar visão aos cegos, dar liberdade aos que abrir as prisões espirituais, as prisões mentais, as doenças físicas e emocionais. O Senhor Jesus Cristo, em natureza humana, esvaziou-se da plenitude do seu poder para adquirir o Espírito Santo e agir com o corpo humano na dependência do poder do Espírito Santo. Imagine que o Senhor Jesus Cristo, em natureza humana, ele não poderia comportar toda a plenitude do poder de Deus. Por isso que ele teve que se esvaziar. Isso Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2. Sendo como Deus, não teve por usurpação agir como Deus, mas antes esvaziou-se, assumindo natureza humana, sendo fiel até a morte, humilhando-se, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Porque a natureza humana, já pensou? Você pegar 1/1000 do poder de Deus e derramar sobre a tua natureza, você se desintegra. Paulo fala que a natureza humana não pode comportar a glória de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo teve que se esvaziar e depender do Espírito Divino. Essa doutrina chamada quenose, do esvaziamento, de certa forma vai se estender a nós na dispensação da graça. Nós somos humanos. O Senhor Jesus Cristo não teve pecado, mas nós, como humanos, somos propensos ao pecado, às falhas. E é aí que nós dependemos do poder do Espírito Santo. Assim como o poder do Espírito Santo capacitou o Senhor Jesus Cristo a realizar grandes obras, grandes sinais, este mesmo Espírito sobre nós, que somos inclinados ao pecado, é concedido para que realizemos obras até maiores do que a do Senhor Jesus Cristo. Para que a igreja continuasse estendendo, reafirmando por meio de sinais, reafirmando por meio da palavra, para converter as pessoas, mesmo que entregue a níveis elevados de culto até ao diabo, pudessem aceitar o Senhor Jesus Cristo
Imaginem o nível de profundidade que o apóstolo Paulo, dentro do judaísmo, a que nível ele tinha chegado quando ele se converteu no caminho de Damasco. Ao ponto de matar os seus irmãos, os seus semelhantes, por conta do rigor da lei de Moisés. Veja aonde as religiões infiltram as pessoas. Religião vem de religare. Religar a que Deus? Né? Religião pura e verdadeira, como diz Tiago, é a que dá assistência aos órfãos e às viúvas e que se mantém longe das corrupções do mundo. Faz um contraste do cristianismo com as outras religiões. Todas as religiões não têm padrão de moral, a pessoa pode fazer o que bem entende, né? É um relativismo total, é pecado para os cristãos, para nós não é pecado, né? Religiões estão vinculadas ao religar e aos cultos demoníacos, aos ídolos esculpidos por mãos, a demônios e espíritos enganadores, espírito de mentira. E eles fazem sinais também para manter cativa a vida das pessoas. Espíritos acompanham a vida da pessoa do antepassado lá, e a pessoa, e falam por meio de médiuns, falam de diversas formas. A pessoa não está em contato com o espírito de luz ali, que vai trazer a pessoa lá do abismo para conversar, está sendo enganado. Como disse Samuel no seu livro, Saul pensou que fosse Samuel, não era Samuel, era o mesmo espírito de perturbação que atormentava o Saul. Então é complicado. As pessoas estão tentando se religar a espíritos para receber força. Tem gente que não consegue viver. Ai, não consigo viver sem aquela pessoa que morreu. Ai, não consigo viver com a perda daquela pessoa que me traiu. As pessoas vão definhando e às vezes param de andar, param de caminhar, param de adorar o verdadeiro Deus e vão caindo no engodo. E as religiões, as ideologias vão jogando as pessoas em falsas esperanças. Vão pondo band-aid espiritual em certas áreas da vida da pessoa e a pessoa vai sendo enganada com um falso consolador. Mas veja que aqui no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar, ele vai dar continuidade aos discípulos, que os discípulos estão perplexos. Para onde nós vamos? Qual o caminho? Quem é o Pai? O Pai nos ama mesmo? Nos ama, Senhor Jesus. Mostra o Pai para a gente aí, mostra uma visão. Pedro já tinha visto lá no Monte Carmelo, né? Já viu a glória do Senhor. Pedro já tinha visto. Pedro, o Tiago e o João, né? O Filipe está perplexo ainda. Era um dos primeiros discípulos, mas não tinha visto a glória, né? E aí, veja que o Senhor Jesus Cristo, do verso 14, 13 em diante: tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais e guardeis os meus mandamentos. Esse versículo aqui, já vou logo cantando a bola, porque talvez não dê tempo, não dê tempo no nosso período de câmera aí. Mas uma coisa bem certa, esse versículo está anexo ao verso 16. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Quando o Senhor Jesus Cristo usa essa afirmação, ele fala que o que é de mais precioso que as pessoas têm que pedir, que é aquilo que garante a salvação. Efésios 1,13. Vós tem o penhor, a garantia para herdar as promessas e a salvação. O que é de mais precioso nesse vaso de barro que somos nós é a presença do Espírito de Deus, que garante que o cristão pecador, inclinado ao mal, vai alcançar as promessas, vai alcançar a plenitude da palavra de Deus e a salvação eterna. Veja como esse versículo é mal interpretado nos dias de hoje, o 14:13 e o 14:14, né? As pessoas usam para pedir uma Lamborghini Diablo. Já viu a Lamborghini Diablo? Encanta os olhos, o carro é lindíssimo, né? Usam esse versículo para pedir lá uma pessoa do sexo oposto, né? Para casar. Usam esse versículo, não que o Senhor não tenha poder para dar. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez com lodo de barro, fez um novo olho para o cego. O Senhor tem todo o poder. Mas o Senhor Jesus Cristo estende esse versículo para o que está aí no verso 16. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Olha a eternidade, gente. O Consolador, o Paráclito de Deus, é concedido às nossas vidas com esta finalidade de conceder
as nossas vidas a salvação de eterno. O Paráclito de Deus significa andar, acompanhar, andar juntamente conosco. E quando vamos analisar em profundidade a palavra Paráclito, vemos que significa adjuntor, ajudador, conselheiro, advogado. Existem várias funções inerentes na palavra Paráclito. O próprio Senhor Jesus Cristo é sacerdote, advogado, intercessor. O Santo Espírito também cumpre essas mesmas funções, trazendo a indicação de que o Pai está junto com o Filho junto com o Espírito Santo. Os três são um, os três estão em harmonia um com o outro. E na pessoa do Espírito Santo nós temos o Pai. Se andamos em obediência, se temos alegria em obedecer a sua palavra, o Espírito Santo habita em nós e a presença do Pai está conosco. Se nós guardamos a sua palavra, vivemos vida penitente, reconhecendo as nossas fraquezas, o Espírito Santo nos consola e o amor do Pai se expressa na pessoa do Filho em nosso viver, nos ajudando a vencer os desafios da vida. O Espírito Santo põe cerca de fogo sobre a nossa vida e o mal não pode prosperar contra nós. Louvado seja! Veja que ele anexa no verso 14: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja a condição. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É muito comum nós vemos nesses festivais de música gospel, onde teve uma marcha para Jesus, e a gente vê lá muito amor, né? Muito adorador lá. Eu amo Jesus, eu te amo, né? Mas é terrível, basta a questão de uma semana. Algumas coisas começam a degringolar na vida das pessoas, algumas coisas fogem ao controle, às vezes até mesmo um diagnóstico médico, né? Uma porta fechada, a pessoa deixa de adorar. Imagine o apóstolo Paulo e Silas, que sofreram uma injustiça por causa da pregação do Evangelho. Imagine quanto pregador aí, né? Que às vezes para de ser pregador porque talvez não esteja recebendo aquilo que esperava, enriquecimento do Evangelho, né? Já entendeu errado o verso 14 e 13, aí quando ele começa a ver que o Evangelho é esvaziamento, que o Evangelho, para nós que somos líderes, temos que nos esvaziar das coisas desse mundo e nos aproximarmos da riqueza que Deus oferece, ele começa a achar que Deus o abandonou. Veja que a característica do verdadeiro adorador, que tem o maior tesouro, a presença do Consolador, está consubstanciada em quê? Naquele que obedece. Aquele que me serve o Pai o honrará, né? Jesus Cristo afirmou isso também, né? Então quem ama a palavra, quem ama a Deus, ama a sua palavra e tem prazer em servir, mesmo que sofra o dolo, a injustiça, ele